tecnicamente chamada de hipertensão. A condição é determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias. A consequência disso é que o coração exerce um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente por todo o corpo. Se você tem pressão alta, saiba agora o que fazer. Uma pessoa é hipertensa quando os valores medidos com frequência são maiores ou iguais a 140/90 milímetros de mercúrio, 14/9. A pressão arterial considerada ótima é 120/80, 12/8. Entre 12/8 e 14/9, o indivíduo já é considerado pré-hipertenso. Em 80% dos casos, em até um ano, ele vai estar hipertenso de fato. Um estudo revelou que as mulheres continuam com maior prevalência de diagnóstico médico de hipertensão quando comparado aos homens, tendo registrado 26,4% contra 21,7% para eles. Quando o assunto é pressão alta, a melhor abordagem é preventiva. Infelizmente, na maioria dos casos, a hipertensão arterial não causa sintomas. É, portanto, uma doença que costuma se manifestar de forma silenciosa. Em casos de hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, o paciente pode mesmo apresentar dores de cabeça, assim como falta de ar ou dispneia, vômito, visão borrada e agitação, em decorrência de lesões que afetam o cérebro, o coração, os olhos e os rins. Indivíduos acima de 20 anos de idade devem fazer isso pelo menos uma vez por ano. Já se há casos de pessoas com pressão alta na família, a recomendação é medir no mínimo 2 vezes por ano. No caso da hipertensão arterial, geralmente, acontece quando há um tipo de endurecimento dos vasos sanguíneos ou até mesmo uma resistência para a passagem do sangue. Isso faz com que o coração exerça um esforço maior do que o normal para bombear o sangue. Esse pode ser um processo natural do corpo, porém, existem alguns fatores que aumentam o risco. Confira a lista de fatores que podem influenciar no aumento da pressão arterial. 1. Obesidade. 2. Idade. 3. Consumo excessivo de sal. 4. Ingestão de bebidas alcoólicas. 5. Sedentarismo. Apesar de a hipertensão arterial não ter cura, ela é uma condição crônica, pode ser controlada sem o uso de medicamentos. Veja agora algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que incluem: medir sua pressão arterial regularmente, manter uma alimentação saudável, evitando açúcares e doces, derivados de leite na forma integral, com gorduras, carnes vermelhas com gorduras aparente e vísceras, temperos prontos, alimentos industrializados que vêm em latas ou vidros, alimentos processados e industrializados como embutidos, conservas, enlatados, defumados e charque. Dar preferência para os alimentos cozidos, assados, grelhados ou refogados, também temperos naturais como limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha, frutas, verduras e legumes, além de produtos lácteos desnatados. Praticar atividade física pelo menos 5 dias por semana, como caminhada, bicicleta, natação e aulas de dança. Diminuir a quantidade de sal na comida, usando no máximo 1 colher de chá para toda a alimentação diária. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Não fumar ou eliminar totalmente o hábito. Controlar o estresse, tentando enfrentar os problemas do dia a dia com sabedoria e tranquilidade e seguir todas as orientações do médico. Comparecer às consultas regularmente e não abandonar o tratamento. Como baixar a pressão em caso de uma crise? A pressão alta, como já destacado, é uma condição silenciosa, mas não inofensiva. Só que tudo se agrava a partir de uma crise de hipertensão, a qual pode acometer indivíduos em qualquer idade. Ela se caracteriza pelo rápido aumento da pressão arterial, normalmente em 20/10, 200, 100 milímetros de mercúrio. Nesses casos, se não tratada urgentemente, tem grandes chances de levar a complicações mais graves. É possível observar que, na maioria das vezes, a crise hipertensiva é resultado de um controle
inadequado de hipertensão arterial já diagnosticada anteriormente. Porém, isso não quer dizer que pessoas que nunca tiveram problemas de pressão não possam sofrer uma crise. Como a hipertensão quase não apresenta sintomas, é preciso estar atento caso surja dor de cabeça, ou na nuca, visão embaçada e tontura. Ao menor sinal de uma crise hipertensiva, é necessário levar o paciente vá até o pronto atendimento para que sejam feitos alguns exames, incluindo a medição da pressão, é claro, mas também um eletrocardiograma. É importante ressaltar que uma crise hipertensiva pode ser muito perigosa, caso o indivíduo não procure assistência médica, uma vez que ela pode atingir outros órgãos como o coração, o cérebro, os olhos e os rins. Além disso, caso o paciente não faça o tratamento adequado, o risco de agravar o seu estado de saúde é ainda maior, podendo levar até mesmo à morte. Nos Estados Unidos, uma dieta conhecida como DASH, sigla em inglês para abordagem dietética para parar a hipertensão. Basicamente, ela promove algumas mudanças na quantidade de alimentos ingeridos. Veja os exemplos. Diminuição do sódio para 1.500 a 2.300 mg ao dia para quem tem hipertensão e entre 2.000 e 3.000 mg para quem não possui a doença. Redução da quantidade de gorduras saturadas para entre 6% a 10% das calorias consumidas ao dia. Limitação do consumo de colesterol para 150 mg para quem é hipertenso e 300 mg para pessoas saudáveis. Além de qualquer dieta, os exercícios físicos são ótimos aliados no combate da pressão alta. Existem algumas atividades que colaboram para isso, como musculação, aumenta os capilares sanguíneos, caminhadas, ajudam a equilibrar o ritmo do coração, yoga, reduz o estresse, por isso, acaba atuando na hipertensão. Pressão alta na gravidez. Os principais cuidados para tratar a pressão alta na gravidez são: repouso, ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, alimentação equilibrada, com pouco sal e sem alimentos industrializados, prática de exercícios leves. É possível ainda que a grávida precise de medicamentos para pressão alta ou, então, fique de repouso absoluto para evitar o desenvolvimento de eclâmpsia. Tudo vai depender da avaliação médica e de suas recomendações à paciente. Nos casos em que a pressão alta não baixar, mesmo com os remédios prescritos pelo especialista, o parto deve ser induzido para evitar o risco de morte do bebê e também da própria paciente. Na maioria dos casos, essa é uma doença silenciosa. Por isso, é preciso estar atento aos sinais e, em caso de histórico na família, procurar medir a pressão arterial com maior frequência. Lembre que não é porque a pressão arterial voltou ao normal que você deve interromper o tratamento. Um bom remédio caseiro para a pressão alta é tomar o suco de mirtilo diariamente ou consumir a água de alho, por exemplo. Além disso, vários tipos de chás, como o chá de hibisco ou folhas de oliveira, também parecem ter excelentes propriedades antihipertensoras que ajudam a controlar a pressão arterial. Embora estes remédios caseiros sejam úteis para complementar o tratamento da pressão alta, só devem ser tomados com conhecimento do cardiologista, pois eles não dispensam os medicamentos receitados pelo médico. A água de alho é uma excelente forma de regular a pressão arterial, pois estimula a produção de óxido nítrico, que é um gás com forte ação vasodilatadora, que facilita a circulação do sangue e diminui a pressão sobre o coração. Além disso, o alho é ainda um ótimo aliado para manter a saúde cardiovascular de qualquer pessoa, pois tem incríveis propriedades antioxidantes e protetoras dos vasos sanguíneos que evitam o surgimento de problemas como a aterosclerose. Uma boa forma de consumir o alho é usando a água aromatizada ao longo do dia. Ingredientes: 1 dente de alho cru, descascado e amassado, 100 ml de água. Modo de preparo: coloque o dente de alho no copo de água e deixe repousar por 6 a 8 horas, enquanto dorme, por exemplo, e tome esta água em jejum. Na manhã seguinte, ou prepare 1 litro de água com alho e vá bebendo ao longo do dia.
Além desta água, o alho pode também ser ingerido ao longo do dia com a comida, por exemplo, sendo de mais fácil ingestão do que na água. Uma boa dica é adicionar alguns dentes de alho no vidro do azeite. Assim, sempre que utilizar o azeite, além de uma gordura boa, também se estará utilizando as propriedades do alho. As folhas de oliveira são um dos melhores remédios naturais para a pressão alta, pois através da ação dos seus polifenóis conseguem regular a pressão arterial e baixá-la, sem o risco de causar hipotensão, mesmo que consumidas em excesso. Além disso, também causam um ligeiro efeito calmante e relaxante que ajudam a controlar os sintomas em pessoas que sofrem de ansiedade constante, por exemplo. Ingredientes: 2 colheres de sopa de folhas de oliveira picadas, 500 ml de água fervente. Modo de preparo: coloque as folhas de oliveira em uma xícara com a água fervente e deixe repousar entre 5 a 10 minutos. Depois coe a mistura e deixe amornar. Por fim, beba 3 a 4 xícaras deste chá ao longo do dia. Além do chá, também existe o extrato de folhas de oliveira à venda em lojas de produtos naturais, sob a forma de cápsulas, que podem ser consumidas na dose de 500 mg, 2 vezes ao dia após as refeições. Suco de mirtilo. Além de ser uma excelente fonte de antioxidantes, que combate doenças como o câncer e evita o envelhecimento precoce, o mirtilo também ajuda a diminuir a pressão arterial, especialmente quando consumido diariamente. Além disso, sua ação parece ser mais notória em pessoas com alto risco cardiovascular, como obesos, ou pessoas com síndrome metabólica. Assim, pode ser usado como complemento do tratamento indicado pelo médico. Ingredientes: 1 xícara de mirtilos frescos, meio copo de água, suco de meio limão. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Este suco deve ser consumido 1 a 2 vezes por dia. Obrigado por assistir o vídeo, e lembre-se sempre de consultar o seu médico. Obrigado!